Inflamação pode ter tudo a ver com o coração e a gente precisa conversar muito seriamente sobre isso. Vamos juntos? Olá, meu nome é Elri Medeiros, eu sou cardiologista, bem-vindos a esse canal. Neste canal eu falo de uma forma clara, simples, direcionada e super objetiva sobre as principais dúvidas no consultório de cardiologia. E hoje é um tema super importante, que é inflamação. Eu sei, você vai falar para mim que esse tema já está super batido, que está todo mundo inflamado, todo mundo fala em rede social que tem inflamação. Tudo bem, e não é bem assim, tá? Nem todo mundo está inflamado, nem leite inflama todo mundo, nem glúten inflama todo mundo. Isso é somente particularidade de alguns tipos de pessoas que têm intolerância ao glúten, por exemplo, com doença celíaca ou intolerância ao leite. Não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre a real inflamação e como a gente mede isso. Além disso, eu vou te falar como essa inflamação pode provocar alterações no coração, como é que a gente pode seguir e tratar isso. Vamos juntos? Então, primeiro ponto, tá? Como é que a inflamação vai prejudicar o coração? A gente sabe que a doença aterosclerótica, isto é, o acúmulo de gordura formando aquelas plaquinhas que entopem as artérias que vão para o coração, é uma doença inflamatória. A inflamação em geral no nosso corpo pode alterar a permeabilidade do endotélio. Ok, vou traduzir, calma. Lembra que a artéria que leva sangue para o coração é como se fosse um cano. Essa parte de dentro do cano a gente chama endotélio. Então, quando o sangue está passando, ele está em contato direto com o endotélio. Quando essa parte aqui está inflamada, ela fica melhor de passar gordura, aumenta a permeabilidade. Ela é inflamada, a gordura passa por essa placa, por essa parede e começa a inflamar, começa a formar placa. Daí junta outras células do sangue, junta cálcio e aí forma-se a placa de gordura. Então essa placa, essa inflamação, esse acúmulo de gordura pode ser causado por doenças como diabetes, pressão alta, o próprio fato do colesterol estar aumentado no sangue, falta de atividade física, cigarro. Então todos esses fatores inflamam o endotélio, inflama essa camadinha aqui e facilita o acúmulo de gordura, formando placas de gordura. O segundo ponto, como é que eu vou medir isso? Tem algum exame de sangue que eu vou medir isso? Qual a importância disso? Tem sim. Tem um exame de sangue super fácil de fazer, chama PCR ultrassensível ou proteína C reativa ultrassensível, que vai medir o quanto de inflamação. E atenção para uma coisa que é fundamental se entender. O PCR pode ser pedido para doenças virais ou doenças bacterianas. E isso são níveis bem altos, isso é, acima de 5, acima de 10 para doenças de inflamação. Para o coração, a gente tem um corte bem mais baixo. E atenção nesse ponto. O corte que a gente quer é um PCR ultrassensível menor do que 0,1, sendo 0,3 já considerado alto risco cardiovascular, alto risco de formar essas placas. Essa é uma forma super fácil, simples e de exame de sangue que você pode colher amanhã mesmo e ter essa resposta super na sua mão. Outra forma de a gente medir essa inflamação é medir a formação de placas de gordura. Isso aí merece uma conversa direcionada, porque a gente pode medir placa de gordura através da ultrassom das artérias carótidas que vão para o pescoço ou das coronárias. Mas eu quero deixar isso para um outro papo, porque daí tem indicações específicas para a gente poder fazer esse tipo de avaliação. Combinado? Terceiro ponto. Tá, ok. Estudo científico. Como é que eu vou rastrear isso? Tudo que a gente fala aqui é baseado em estudo científico. Então, com inflamação não vai ser diferente. E eu queria trazer 2 estudos que mostraram que a inflamação pode aumentar o risco de a gente ter um novo infarto. Esses estudos mostraram o seguinte: tem um anti-inflamatório que se chama colchicina. Quando esses estudos utilizaram a colchicina, tanto no paciente que acabou de infartar, e aí começava a tomar a colchicina, quanto o paciente com um entupimento crônico das artérias do coração, e daí começaram a tomar a colchicina, isso reduziu a mortalidade, a morte por todas as causas, mortalidade por causa do coração e a ocorrência de um novo infarto. Novos estudos têm que ser desenhados para testar essas hipóteses. Porém, é muito promissor que a colchicina seja um potencial protetor para infarto naqueles pacientes que já tiveram ou um cenário agudo ou um cenário crônico, porque reduz a inflamação no endotélio que a gente falou anteriormente. Quarto ponto, o ponto final. Muito importante isso aqui, para tudo. A gente vai falar de vacina. Eu ri, mas o que vacina tem a ver com o coração? Pois é, a gente começou a discutir isso, apesar de óbvio que é importante vacinar, a gente começou a discutir isso na época do Covid. Algumas pessoas não queriam vacinar por medo da vacina, e aí eu trago evidências científicas que mostram que vacinas como Covid e de influenza A reduzem a mortalidade do coração. Mas como é que é isso? Por que isso acontece? Porque as vacinas, elas reduzem
o potencial inflamatório. Quando eu falo potencial inflamatório, e aí você vai entender certinho, porque eu falava isso na época do Covid, vacina reduz forma grave da doença. Então, talvez, quem tenha Covid leve vai continuar tendo Covid leve, assim como influenza leve. Porém, vacinando, a gente reduz a possibilidade de ter forma grave. Aquelas formas que precisam de internação, que precisam de intubação, que ficam grave na UTI, ou pode até evoluindo mal. É fácil raciocinar que reduzindo forma grave, a gente vai reduzir o tamanho da inflamação. Se a gente reduz o tamanho da inflamação, e a gente já entendeu que a inflamação tem tudo a ver com o endotélio, com acúmulo de gordura, reduzindo a inflamação, a gente também reduz a formação de placa e qualquer outra complicação no coração. Por isso, vacinar é tão importante para doenças como influenza, Covid, poliomielite, meningite, herpes zoster, como para proteger o coração. Isso tem que ficar muito bem gravado na cabeça de vocês. Combinado? Mais um vídeo vai chegando no final. Se você não inscreveu ainda nesse canal, se inscreva agora. Neste canal, além desse vídeo, tem outros vídeos nos quais eu falo de uma forma super clara e objetiva sobre os principais pontos, sobre as principais dúvidas que eu trago aqui no consultório. E aí eu quero também que você me mande perguntas sobre esse vídeo e sobre qualquer outro vídeo que você assistir. Além de se inscrever no meu canal, eu quero te convidar para mandar esse vídeo para amigos que têm a mesma dúvida que você. Resumidamente, nesse vídeo a gente falou sobre coração e inflamação. Como medir inflamação? Lembra que tem um exame de sangue super fácil de fazer, chama PCR ultrassensível. Segundo ponto, a promessa, a colchicina como uma grande medicação promissora em reduzir a inflamação e reduzir a ocorrência de novo infarto naqueles pacientes que já tiveram um infarto prévio e naqueles pacientes que tenham doença arterial coronária, isto é, redução crônica do fluxo que vai para o coração, aquela formação daquelas plaquinhas de gordura de uma forma crônica. E o terceiro ponto, vacina. A gente deve sim investir na vacinação, todas as patologias, comprovadamente, coisas que mais estão ali no nosso dia a dia, influenza e Covid-19, para reduzir a possibilidade de formas graves da doença e, com isso, reduzir a inflamação e reduzir qualquer desfecho no coração, qualquer acometimento, qualquer doença mais grave no coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.